Boa tarde, meninos. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Mas antes disso, o que eu quero? Eu quero alguns materiais em cima da mesa. Primeira coisa, nosso livrinho de língua portuguesa, tá bom? Nosso dicionário, hoje eu tô com outro, porque eu tenho vários dicionários. E lápis e borracha, no meu tá estão os dois juntos, e um marca-texto, tá bom? De qualquer cor, tá bom? Outra coisa, busca lá seu livrinho Engenho Felicidade. Só esse material, combinado? Então, abre o livro lá na página 31. Lembra que vocês leram na aula passada o texto do primeiro momento, o lenhador e o aprendiz, para que vocês pudessem responder o para discutir na página 33? Pois é. Hoje nós iremos fazer o Desvendando os Segredos do Texto, lá da página 33, 34 e 35, que vai do 1 ao 9. E vamos fazer uma leitura do Aprenda Mais na página 34 e 35. O que é o Aprenda Mais? Você que está aí com o seu livro na mão, são esses boxes verdes, tá? O da página 34 fala Os Velhos Sábios. E o da página 35, ele fala sobre os tipos de personagens na parábola. Então, vamos lá. No início deste capítulo, dissemos que as parábolas são textos muito parecidos com as fábulas. Analisando o texto lido e considerando os conhecimentos adquiridos no capítulo anterior, que diferenças e semelhanças podemos observar no título? Ou seja, eu quero saber quais são as diferenças que o título da fábula tem para o da parábola, tá bom? E quais são as semelhanças? No título. Depois, dos personagens, tem diferença? Da estrutura narrativa, na letra C, também tem diferença e semelhanças? Eu quero que vocês coloquem o que tem, se tem diferença e quais são elas. Se tem semelhanças, quais são elas, tá bom? Vamos lá para a página 34, questão 2. Como vimos na sessão para discutir, podemos perceber nessa parábola vários valores. Pensando nisso, que valores são ressaltados no primeiro parágrafo do texto? Pessoal, olha só. Todo texto, como parábola, apólogo e fábula, lembra na aula que eu falei que eles falavam sobre valores ensinados? O que é que está ensinando no primeiro parágrafo? Qual é o valor que ele foca? Qual é o valor que ele trabalha com vocês? Você vai colocar isso aí para mim, tá? 3. Assinale a alternativa em que os defeitos apontados contrariam os valores indicados no primeiro parágrafo do texto. O que é para fazer na 3? Você vai marcar a alternativa em que o valor está totalmente contrário com o que é ensinado no primeiro parágrafo, tá? Então, primeiro você tem que conseguir responder a 2. 4. Observe esse trecho do texto. Leia esse trechinho aí. Qual é o sentido da expressão de sol a sol? O que significa de sol a sol nesse trechinho? Conta com a ajuda do papai e da mamãe em casa, tá? 5. Nesse trecho, o mestre explica ao jovem o motivo do seu sucesso, mas este não acredita nessa justificativa, como fica claro no trecho seguinte. Então, você vai ler esse trecho para compreender, tá? A questão. E aí, ele já deixa bem claro para você. O mestre explica ao jovem o motivo do seu sucesso, mas ele não acredita nesse motivo. Para o jovem, é importante se dedicar ao trabalho? Sim. Por quê? Não. Por quê? De acordo com esse trechinho aí que você leu, ficou claro se é importante sim ou se é importante não. E por quê? Nunca a resposta sim ou não. 6. Ao pedir insistentemente ao velho que lhe conte qual é o seu truque, qual é a intenção do jovem? Qual a intenção dele quando ele fica pedindo para o mestre o tempo todo ensinar para ele como ele consegue cortar tantas árvores e tão rápido, né? Então, você vai escolher A, B, C ou D. 7. Como é um texto narrativo, na parábola é muito evidente a passagem do tempo.
Releia o texto, identificando as expressões utilizadas para indicar a passagem do tempo. Gente, na 7, vocês têm que voltar lá no texto, entendeu? Lê o texto novamente. E vocês vão tirar as expressões que mostram marcas de tempo. Como assim, professora? Marcas de tempo? Algum dia, algum mês, hora, ano, momento, tudo que remeta a tempo, tá bom? Vamos para 8? Chamamos de argumento as ideias que utilizamos para justificar uma opinião. Na parábola, o lenhador e o aprendiz, a situação-problema é explicada quando o jovem percebe que é melhor lenhador que o seu mestre. Entre os argumentos a seguir, indique aquele que não é utilizado pelo jovem para apoiar a sua opinião de que é superior ao mestre. Olha só, lá na parábola, o jovem aprendiz, ele usou um argumento para mostrar que era melhor que o seu mestre, tá bom? Que argumento que ele usou? Primeiro você tem que saber o que é isso. E aí, qual o argumento que ele usou? Descobriu o argumento? Pega com lápis e coloca o argumento aqui nesse espacinho em branco. Perfeito. Agora, o que a questão quer saber? Qual desses argumentos não tem nada a ver com o argumento que ele utilizou? É isso que você vai fazer. Fez isso? Escolhe A, B, C ou D. Combinado? Agora, vamos para a última questão, que é a 9. No capítulo anterior, vimos que os personagens das fábulas são animais, aos quais associamos qualidades e defeitos. Essa mesma lógica pode ser aplicada aos personagens das parábolas. Pensando nisso, que características positivas ou negativas ficam claras? Pessoal, olha só, presta atenção, o que eu falei para vocês já em sala de aula? Que dentro das questões sempre vão ter conteúdo endossado para que vocês possam estudar para os testes, para as provas, para vocês terem conhecimento. Olha essa questão 9. Ela está te explicando o quê? Que nas fábulas os animais são associados a qualidades e defeitos. E nas parábolas também, né? Ou seja, já é uma característica dos dois tipos de texto. Pensando nisso, quais as características? Eu quero que você me dê as características. Por que a gente não fala qualidade? Porque característica é aquilo que o ser em si tenha. Por que eu falo ser? Pode ser um livro, pode ser um lápis, pode ser uma pessoa, pode ser um cachorro, tá bom? Então, quais são as características que esse ser em si tem? E aí, sendo ela positiva ou negativa. Quando a gente fala qualidade, a gente só pensa em coisa positiva, não é? Mas característica não. Característica pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, quais as características positivas que o velhinho tem, o mestre? Quais as características positivas que o jovem tem? Agora, quais as características negativas que o velhinho tem, o mestre? E quais as características que o jovem, o aprendiz, ele tem? Características positivas e negativas de cada um. Tia, posso colocar só as características positivas? Não, não é isso que a questão pede. Ela pede positiva e negativa. Combinado? Então, agora vamos para os dois box. Aprenda mais. Eu vou ler com vocês uma prévia do box da página 34. Os velhos sábios. Nas sociedades africanas que ainda não tem uma escrita sistematizada. Opa! Tia, eu não sei o que é sistematizadas. Vamos marcar com marca-texto ou com lápis? Porque depois você vai olhar no dicionário, entendeu? Você só consegue entender o texto se você utilizar o dicionário, sempre o dicionário. A tradição oral cumpre um papel semelhante ao das bibliotecas e dos arquivos de outras sociedades. Assim, os velhos são os sábios das comunidades, donos de memórias prodigiosas. Também não sei o que é prodigiosas. Verdadeiras enciclopédias vivas encarregadas de perpetuarem. Também não sei o que é perpetuarem. Vou marcar.
a tradição e a história de seus povos. Muitas vezes, em caso de guerra, esses griotes, como também são chamados os contadores de histórias, são poupados de morrer para que continuem narrando as proezas. Proezas, não sei o que é, dos povos africanos. Pessoal, olha só, o que dá para se entender desse texto? Que lá na sociedade africana, as pessoas mais velhas, os contadores de história, eles são muito importantes, né? Tanto é que quando tem um período de guerra, essas pessoas não podem ser mortas, porque são elas as responsáveis por contar a história daquele povo, para que a história daquele povo não morra, não é? Olha só, isso é um fato interessante. Por isso que o box se chama o quê? Aprenda Mais. Tá bom? Então, tia, mas para eu entender todo o texto, por que você marcou essas palavras? Gente, olha só. Primeiro, vocabulário é muito importante, tá bom? Para que você amanhã ou depois consiga utilizar essas palavras no seu contexto social, no seu dia a dia, com as pessoas que você conhece, você precisa marcar essas palavras. Então, vão procurar lá no dicionário, depois você volta e lê o texto novamente, tá bom? Então, olha só. Você pega aqui o seu dicionário sistematizado. O dicionário está em ordem alfabética. Sistematizado. Já abri no S. Vamos lá. Sistemático. Sistematizar. Sistematicamente. A palavra sistematizada, ela não tem no dicionário, mas olha o que tem aqui, ó. Aqui tem sistema, tem sistemática, sistematicamente, sistemático, sistematização e sistematizar. Sistematizada vem de sistematizar. Então, eu vou ler esse conceito. Se eu não achar esse conceito muito coerente, se ele não ficar muito lógico, aí eu vou ler os outros conceitos. Vamos lá. Significa reduzir a um sistema. Tornar sistemático. Opa, tem sistemático no dicionário, então eu vou lá. O que é tornar sistemático? Relativo ao que segue um sistema. Ordenado, metódico, relativo ao sistema. Ou seja, o que eu compreendi? Que sistematizado, algo que é sistematizado, é o que segue o quê? Uma lógica, uma ordem, não é? Então, vou voltar agora. Olha só, voltei no texto. Nas sociedades africanas, que ainda não tem uma escrita sistematizada, ou seja, quer dizer que não tem uma ordem, uma escrita bem certinha, uma escrita registrada, com normas, com regras igual a nossa, não é? Pronto, eu tenho que colocar esse significado aqui dentro, eu tenho que compreender a palavra. Só pegar a palavra nua e crua no dicionário, para mim, não vale a pena, tá bom? Por quê? Porque vai ficar sem lógica nenhuma, tá bom? Então, entenderam como vocês vão trabalhar? Lá no outro box, aprenda mais, na página 35, vamos lá. Acompanha comigo a leitura aqui. Nas parábolas, os defeitos e as virtudes das pessoas são mostrados por meio de suas ações. Marca aí a palavra virtudes. Gente, o meu marca-texto... Não, deixei dentro do dicionário. Vamos lá. Marquem a palavra virtudes. Alguns personagens são bastante comuns nessas histórias. Observe. O velho é geralmente identificado como um sábio, um monge, um ermitão. Não sei o que é um ermitão. Vou marcar. É o símbolo do conhecimento que adquiriu ao longo da vida, suas virtudes, tranquilidade, paciência e segurança. Não vou marcar de novo virtudes, porque já está marcado lá. O aprendiz é o oposto do velho. Normalmente é um jovem que, devido à ansiedade, quer alcançar a sabedoria do mestre o mais rápido possível. Muitas vezes, sua pressa e inexperiência o fazem errar. Seus defeitos, nervosismo, impaciência, insegurança. Vamos marcar a palavra insegurança e inexperiência? Nem todo mundo sabe o que significa essas duas palavras, né? A criança age com ingenuidade. Vamos marcar ingenuidade. Apesar da pouca idade, muitas vezes apresenta caráter e atitudes sábias.
Gente, marca a palavra caráter. O excluído, geralmente um mendigo que, apesar de julgado por sua aparência, revela muitas virtudes. O homem comum apenas vive o cotidiano. Vamos marcar a palavra cotidiano? Envolvido com seus problemas e suas alegrias. Tem um senso prático. Vamos marcar senso das coisas e geralmente apego aos bens materiais. Vamos marcar a palavra apego. Olha só, eu quero que vocês procurem o significado dessas palavras no dicionário, tá bom? Então, isso é porque nós lemos um pequeno texto. No primeiro, nós encontramos 4 palavras que possivelmente muitos de vocês não sabem o que significa. Nesse daqui, 2, 4, 6, 8, 9 palavras. Agora imagina o que vocês não encontraram de palavras diferentes na página 31, 32 e 33, que é o título, ou que é o texto, né? E nas questões, quando a gente acha palavras também diferentes, você também precisa procurar o significado dessas palavras. Combinado? Então, pessoal, a aula de hoje é só isso. E eu espero que vocês estejam conseguindo responder a atividade. Após isso, nós teremos na nossa próxima aula a nossa produção textual. Não é hoje, tá? Hoje você só vai fazer isso aqui, porque o tempo só vai dar para isso. Por quê, professora? Por quê, tia Camila? Porque vocês vão usar bastante o dicionário. E vocês sabem disso. Outra coisa, lembrando vocês, livro Engenho Felicidade. Esse livrinho aqui de vocês, ó, do 6º ano. O que eu preciso que vocês façam? Já terminaram de ler? Com certeza, tá bom? Eu preciso muito que vocês resumam o livro, mas eu preciso resumir o meu livro como? Igual a gente está fazendo com esse texto, marcando as palavras que eu não sei para eu compreender, tá bom? E eu não quero resumo da internet, eu quero com as suas palavras, o seu vocabulário. Vocês sabem que eu, convivendo com vocês em sala de aula, eu compreendo o vocabulário de vocês. Eu sei quando vocês usam uma coisa diferente que vocês não sabem o significado, não é? Então, coloque tudo que você realmente compreenda, tá bom? Então, é só isso por hoje. Até sexta-feira. Tchau, pessoal!